E eu quero chamar aqui o nosso irmão Mateus, que vai trazer a palavra do Senhor. Amém? Estenda a sua mão sobre a vida de Mateus. Amém? Pai, muito obrigado pela vida do teu servo. Nós queremos consagrá-lo ao Senhor. E te pedimos, usa ele poderosamente, Senhor. Que ele a cada dia diminua. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado. Usa teu vaso de uma forma sobrenatural nesta noite. Faça tudo que estiver no teu coração. Tire as limitações que são humanas, ó Deus. E reveste ele de ti, porque tu és perfeito. Abençoamos o teu filho e pedimos a proteção do Senhor sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo que diz respeito a ele, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Louvado seja Deus. Tome se assento só um pouquinho, por favor. Quero dar um aviso aqui antes de a gente entrar na palavra. Bispo Milton, daí fácil? Só para me confirmar aqui. Dia 13, né, Bispo? Amém. Dia 13 de maio, nós teremos lá no Templo Menor, se Deus quiser e permitir, né, o nosso curso de capelania. O nosso bispo está aí responsável aqui na nossa igreja, junto com o pastor Joenilson, entre outros irmãos. É um curso que legitima os servos do Senhor a fazer a obra do Senhor em qualquer lugar. Seja nas igrejas, seja nos hospitais, seja nos presídios. Aonde tiver lugar para ir, a igreja está autorizada com esse curso. Amém? É como se fosse uma carteira de habilitação, que ele autoriza você dirigir um carro, uma moto, seja lá qualquer que for o veículo. Amém? Louvado seja Deus. Aviso dado. Glória a Deus. Antes de eu começar, eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Mas havia tempos, né, que eu aguardava esse momento. Não é o momento de pregar a palavra, não. Era esse momento. Era o momento que eu estivesse pregando a palavra e que minha mãe estivesse aqui. E ela está aqui hoje. Cadê ela? Fica de pé aí, mulher, em nome de Jesus. Amém? Ali é minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Está ali também a Alice. Levanta aí, Alice, em nome de Jesus, que é minha irmã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Foram duas pessoas que, a minha mãe particularmente, né? Há quase 9 anos atrás eu estava no mundo das drogas, envolvido com tráfico, uma realidade terrível. E eu chegava em casa durante as madrugadas, noites, atribulado, irmão. E eu vi umas vadas de choro lá no quarto. Era minha mãe orando, pedindo ao Senhor pela minha libertação. Hoje eu quero louvar a Deus, minha mãe, pela vida da senhora. Te amo demais. Um dia eu ouvi dela a seguinte frase: você é a tristeza da minha casa quando lá no mundo. E na primeira vez que eu preguei a palavra lá naquele tempo, ela colocou um textão com uma foto minha lá no status, dizendo: aquele que um dia foi a tristeza da minha casa, hoje é a alegria da minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de muita alegria para mim. E a Alice também, eu não sei se ela lembra, Alice, minha irmã, um determinado dia eu cheguei em casa. Alguém tentou me matar nesse dia. E quando eu cheguei em casa, antes que eu batesse na porta, a Alice abriu a porta. E aí eu falei com ela: você está fazendo o que acordado? Na época ela devia ter uns 13 anos de idade, eu acho. Aí ela disse assim: eu estava esperando ou você ou a notícia. Mas louvado seja Deus, porque eu estou vivo até o dia de hoje. E para a glória do nome de Jesus eu estou aqui, e elas hoje podem contemplar isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, por favor, em reverência à palavra. Vamos ler um texto da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Nós vamos ler para nós ganharmos tempo. Gênesis capítulo 35, amém? Vamos ler alguns versículos. Versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos,
e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E partiram, e o terror do Senhor foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali havia se manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe, pois, Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica-te e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente, depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar aonde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar aonde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela o azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Amém? Tome seu assento, por favor. Rapaz, eu estou tão nervoso que meu celular até sumiu. Louvado seja Deus, já achei ele. Queridos, eu quero lhe pedir um minutinho da sua atenção e da sua paciência, amém? Estou tão nervoso quanto aquele dia da Adoradores, eu acho que um pouquinho mais. Amém? Mas todos nós já conhecemos a história, essa história que nós acabamos de ler. Eu gosto sempre de, quando pregar, ler um texto para que a gente tenha um norte daquilo que nós vamos falar. Não que seja errado pegar só um texto solto, quando a gente já tem um contexto todo para ilustrar sem que a gente precise ler, amém? Mas louvado seja Deus, todos nós já conhecemos a história de Jacó. Nós sabemos que quando Jacó estava para sair, Cléber, do ventre da sua mãe, dentro do ventre da sua mãe existia um outro irmão seu, que se daria o nome de Esaú. E logo enquanto ele estava para nascer, diz a Bíblia que ele tentou, ou melhor, ele segurou no calcanhar do seu irmão, Marli, tentando impedir que o seu irmão saísse primeiro do que ele. Mas diz a Bíblia que ele não conseguiu. Mas por conta disso, diz a Bíblia que os seus pais colocaram o nome dele de Jacó. Ele não sabia o peso do nome que estava recebendo, pois ele ainda era uma criança e recém-nascida. Porém diz a Bíblia que o tempo passou e o nome que foi liberado sobre a vida dele se estabeleceu e se perpetuou até um determinado momento. Só que o tempo passa e aquilo que Jacó, pastor Henrique, fez quando estava para sair do ventre da sua mãe, continuou acontecendo. Nós conhecemos a história, todos nós já falamos, já pregamos, quem já passou pelo encontro então, nós já conhecemos a história e todo o contexto. Diz a Bíblia que os meninos crescem. Esaú era mais bem visto, Gil, pelo seu pai, porque, como costume da época, era o primogênito, César. Só que o tempo passa e aquilo começa a incomodar a Jacó, de maneira que na oportunidade que ele tem, quando o seu pai agora envelhece e fica cego, diz a Bíblia que a sua mãe toma conhecimento, porque então Isaac chama ela e diz que queria comer um guisado, porque então ia abençoar a Esaú. E diz a Bíblia que ela, de vez de dar direção a Esaú, chama a Jacó e diz: vem cá, Jacó, a gente vai ganhar esse direito agora. E assim acontece, nós já sabemos a história. Jacó se passa por Esaú, se veste com pelos para que fique parecido. E aí Isaac disse assim: a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. Quero abrir um parêntese aqui rapidinho para dizer a você o seguinte, ó.
fora da igreja, a gente precisa continuar parecendo com Esaú. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa voz lá fora tem um peso diferente da que tem aqui dentro, mas o nosso comportamento precisa continuar sendo o mesmo. Eu preciso particularmente da atenção de vocês essa noite só. Se vocês não me deram atenção mais nenhuma noite, eu só preciso dessa noite. Amém? Mas se vocês quiserem me dar outras noites, né? Louvado seja Deus. Mas assim, o tempo passa, Jacó recebe o direito da primogenitura, a bênção do seu pai ele recebe. E diz a Bíblia que aquilo causa uma divisão dentro da sua família. Esaú se revolta com aquela situação. A sua mãe, que havia cobertado todo tipo de erro, agora vê a sua família se dividindo. E tem que conviver com aquela realidade. Tem que conviver com o seu pai ou com o seu marido, na verdade, até pensando mal dela. Como que ela pode fazer aquilo? Porque certamente aquilo caiu ao ouvido de Isaac. E Jacó parte em direção a Labão, orientado pela sua mãe. Diz a Bíblia que lá ele chega, é bem recebido, começa a trabalhar, mora com Labão. O tempo passa e ele casa com as filhas de Labão. Casando ele agora com as filhas de Labão, já está com mais moral, né? Já está com mais moral, já faz parte da família literalmente falando. Aí nós já conhecemos a história. Ele trabalha 7 por 1, achando que iria pegar um bonde de boa e tal. Mas aí aquilo que ele tinha cometido no passado, o fruto da sua semente, vem logo em seguida. Ele precisa então trabalhar mais 7 anos para conquistar a Raquel, aquela que ele tanto queria. E o tempo passa, e Jacó agora se vê preso, limitado, porque Deus estava abençoando a Labão por causa de Jacó. Porque havia uma promessa, independente de ter sido adquirida de forma errada, o pai estendeu a mão e liberou a palavra. Mas ele teria que passar pelo processo. E o tempo passa, Jacó começa a perceber de que Labão está enriquecendo, e que ele é a ferramenta que está fazendo Labão enriquecer. E ele chama Labão e diz: olha, eu quero cair fora. Eu quero voltar para a casa dos meus pais. Eu quero saber se os meus pais ainda vivem. E Labão até concorda. Dá-se uma porção a ele, para que ele caia fora. Só que durante a noite, diz a Bíblia que Labão manda algumas pessoas ir lá, saquear as ovelhas. Aí Jacó toma conhecimento, rapaz, faz um ato profético, pega uma vara verde, bota na frente das ovelhas malhadas e mestiças. E diz a Bíblia que todas as vezes que elas vão cruzar, olhando para aquela vara, os pais eram até mestiços e malhados, mas os filhos que viriam seriam todos puros. Como foi? Rapaz, que ato profético tremendo. Coisa linda, né? Mas glória a Deus. Mas o tempo passa, Jacó recebe autorização literalmente de Labão, ele volta para casa. Ele começa agora a percorrer o caminho em direção à casa dele. Ele começa a pegar o caminho de volta para casa, que ele saiu um dia debaixo de uma palavra de bênção, mas debaixo de uma perseguição dos seus irmãos. Só que ele não sabia que durante o tempo, do dia que ele partiu até o dia da sua chegada, Deus mudaria a realidade dele no caminho. O que ele não imaginava é que ele sairia como Jacó, mas não chegaria em casa como Jacó. E ele sai da sua casa, da casa de Labão, em direção à casa dos seus pais. E enquanto ele caminha, diz a Bíblia não, conjectura minha, amém? Conjectura minha que Deus está no céu preparando todo o ambiente. Deus está dizendo: pode sair daí, pensando que você vai voltar para casa desse jeitinho aí, que eu estou aqui te esperando no meio do caminho. E nós já conhecemos a história. Quem não conhece aquele louvor? Me dá a tua bênção para depois subir. Tá aí. Jacó segurou o anjo e não deixou. Isso acontece no meio do caminho. De novo, vai. Ouve a palma, aí vamos lá. Jacó segurou o anjo e não deixou. Segura aí, ó. Todo mundo conhece a história. Mas a história é tão perfeita como Deus que a escreveu. E você vai perceber por quê. Diz a Bíblia que Jacó se encontra no Val de Jaboque com o anjo que representava Deus, o anjo do Senhor. E diz a Bíblia que ele tem um encontro maravilhoso.
As pessoas que saíram da terra, da casa de Labão junto com Jacó, toma conhecimento, varão, daquilo que aconteceu com Jacó, da experiência que Jacó teve no meio do caminho, e começa a se maravilhar. Por quê? Porque as pessoas que estavam agora com Jacó não conheciam a Deus como Jacó conhecia, porque Jacó tinha experiências com seu pai, ouvia experiências do seu pai. E agora aquelas pessoas estão tomando conhecimento de que o Deus de Jacó está operando no meio deles. E durante a caminhada, Deus vai fazendo maravilhas na vida de Jacó. Só que em determinado momento, Deus diz a Jacó: olha, Jacó, é o seguinte, pega o povo e sobe até Betel. Pega o povo e sobe até, diga para o seu irmão, Betel. Diga mais forte, Betel. Deixa eu me achar aqui. Louvado seja Deus. Então o texto diz que Deus, ele chama Jacó Jefas, e diz a Jacó o seguinte: olha, Jacó, sobe até Betel e ali constrói um altar para mim. Um altar para mim, diz o Senhor. Diz a Bíblia que Jacó logo em seguida prontamente atende a convocação de Deus, Daniel. E agora, ouvindo a convocação de Deus, antes que ele obedeça a isso, ele vai dizer ao povo: olha, Deus me mandou subir até Betel, mas eu não vou subir a Betel só. E parece que eu estou vendo o povo perguntando a ele: mas Jacó, o que nós faremos em Betel? Nós vamos dar uma caminhada dessa terrível, para quê? Aí Jacó diz ao povo assim: Deus me pediu para construir um altar. Só que todo altar pede sacrifício. Porque para que Deus queria um altar se não fosse para Jacó então oferecer um sacrifício? Só que quando Jacó dá essa direção ao povo, o povo até, beleza, imagino que se anima, porque já tinha ouvido a direção que Deus tinha dado a Jacó, e já conhecia Deus pelas experiências que Jacó estava passando pelo meio do caminho. Mas o que o povo não imaginava seria aquilo que Jacó, a direção que Jacó daria ao povo lá em seguida. Jacó diz ao povo o seguinte: olha, tira os deuses estranhos do meio de vocês. As suas vestes que estão sujas, tira. Purifica, porque nós vamos subir a Betel. Logo, Kleber, quando Jacó diz ao povo: tirai os deuses estranhos, a Bíblia, que ela se explica, já nos dá a entender o seguinte: que Jacó sabia que o povo estava caminhando com ele, mas estava com os deuses estranhos no meio dele. Jacó sabia que, embora o povo estava caminhando com ele, mas Jacó sabia que os deuses estranhos estavam no meio deles. E o mais terrível de tudo é que Jacó sabia, Alexandre, que as vestes do povo estavam sujas. O povo não estava purificado. Então Jacó diz ao povo: olha, tirai os deuses estranhos do meio de vocês. Tira as vestes, troca as vestes e purificai-vos. Por quê? Porque nós não estamos indo para qualquer lugar, nós estamos indo para Betel. Eles não sabiam para onde estava indo, mas Jacó sabia onde ele estava indo. Jacó sabia para onde era que Deus estava chamando ele. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Meu Deus, Jacó sabia. Deus fala com Jacó e Jacó diz: olha, a gente até vai, mas antes a gente vai ter que tratar o nosso caráter. Antes a gente vai ter que tirar as vestes que estão sujas. Antes a gente vai ter que se purificar, rapaz. Eu quero lhe dizer uma coisa: nós temos uma promessa de ir para o céu, mas sem santidade ninguém vai para lá. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí Jacó diz ao povo: tirai as vestes, trocai as vestes, purificai-vos e tirai os deuses estranhos do meio de vocês. Jacó sabia de tudo, estava só esperando a oportunidade certa. E quando a oportunidade chega, eu tenho 2 noites mal dormidas lá em casa. Quando o apóstolo falou comigo, eu comecei a me tremer todo. Estou mentindo, Jacaré? Eu cheguei em casa sexta-feira, pastor, com diarreia, com frio.
botei capote, calça, me enrolei. Fiquei mal, irmão, estou dizendo a você. 2 noites, ontem então, eu disse, Gil, vem cá, ora por mim aqui, lá no encontro. Me deu uma crise, eu estava doido, eu falei, Jesus, já orei, sentia paz, mas não estava bem, o temor de Deus estava me acendendo. Eu pensei até antes de vir para cá, mandar uma mensagem para o apóstolo, prega aí, porque não dá para mim não. Estou falando a você, irmãos, porque eu estou com muito temor do que vou pregar aqui. Mais do que isso, eu tenho temor de Deus. Eu não tenho temor porque vou estar no altar, porque eu não preciso estar no altar para ter temor. Eu tenho temor porque eu sou servo do Senhor. O temor de Deus me tira das cadeiras e me coloca no altar. Mas se eu tenho temor só no altar, eu sou hipócrita. Meu Deus, intercede por mim aí, mano, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Aí Jacó vai. E o povo obedece a Jacó. O povo obedece a Jacó. E diz a Bíblia que o povo faz tudo aquilo que foi direcionado a ser feito. Diz a Bíblia que o povo se submete à direção que o líder dá. Por quê? Porque embora o povo não sabia para onde estava indo, mas o líder sabia. Embora o povo não sabia quem eles iriam encontrar, mas Jacó sabia. E por isso Jacó disse ao povo, é necessário purificação, santidade, tirar os deuses estranhos que estão escondidos. Mas vamos ao texto. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o seguinte: o povo já conhecia Deus só de ouvir falar por causa das histórias que, imagine que 30 anos talvez Jacó tenha ficado lá com Labão. Só 14 anos ele trabalha para ter as esposas. Mais alguns anos que ele viveu por lá. Então certamente Jacó contou as experiências que viveu com seu pai. Certamente Jacó contou aquilo que Deus falava com Abraão. Como os anjos vieram a Abraão, a Isaac. E o povo tomou conhecimento. Mas embora o povo conhecia as histórias do Deus que Jacó servia, ainda assim o temor que o povo tinha não era suficiente. Por esse motivo o povo caminhava com tantas sujeiras escondidas no seu meio. Mas Jacó sabia. Quero abrir um parêntese aqui rapidinho para dizer, nós como igreja precisamos nos avaliar. Às vezes nós estamos caminhando, fazendo tantas coisas, caminhando para o céu, mas com tantas coisas escondidas em nós, com tantas vestes sujas, com tantos deuses estranhos escondidos. Mas a palavra do Senhor hoje para mim e para a sua vida é: vamos tirar tudo isso do nosso meio. Vamos tirar tudo que está escondido, Fabrício, porque nós estamos indo para Betel. Amém? Mas antes que o povo chegasse a Betel, o povo precisava saber o que era Betel. O povo precisava saber disso. Jacó dizia ao povo e falava abertamente sobre a direção que Deus estava dando a ele. Louvado seja Deus por tudo que Ele faz. Sabe, às vezes a gente fica pensando que qualquer padrão de vida, eu vi aqui a pastora Esmeralda, eu vi aqui a pastora Aparecida, eu vi aqui, quem foi mais que eu vi? Cadê a irmãzinha que estava aqui? Amém, louvado seja Deus. Aqui, irmãzinha, louvado seja Deus. E algumas irmãs da velha guarda aqui eu vejo. Pensa em pessoas que eu me espelho, sendo pessoal da velha guarda. Os discípulos que caminham comigo sabem, eu não gosto de crente modinha, quer dizer, me perdoe, eu não gosto da modinha dos crentes de hoje. Eu não gosto, pastor Henrique, porque é antibíblico. É antibíblico muita coisa.
crentes raízes, sabe, irmão? Eu gosto dos crentes das antigas. Eu não gosto desse negócio atual. Porque coloca o homem em um pedestral. Pega 97% dos louvores de hoje são homocêntricos. O homem é o centro. Obrigado, filho. O homem é o centro de 97% dos louvores de hoje. Que é isso, Mateus? Pega a playlist do seu YouTube e veja. 3% dos louvores que são entoados hoje é cristocêntrico. O negócio é tão sério, me perdoe, isso aqui não faça disso uma doutrina. O negócio é tão sério que nós chamamos Jesus de você. Me perdoe, isso não é doutrina, irmão. É Bíblia. É Bíblia. Quem foi a pessoa mais íntima de Jesus? Alguém fala aí, por favor, rápido. João. Pregue as cartas de João e veja se alguma vez ele chamou Jesus de você. Me perdoe, isso é na doutrina. Eu posso nem mais pregar. Não posso mais fazer isso, porque eu estou pregando Bíblia e vou pegar a Bíblia. Mas o negócio é sério. Eu não chamo minha mãe de você. Eu não chamo meu pai de você. Samuel não me chama de você, nem chama Jesus de você, porque eu ensinei a ele que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. É antibíblico, irmão, é antibíblico. Me mostra na Bíblia alguém chamando Jesus de você, rapaz. É antibíblico. É antibíblico. Eu não vi ninguém de Gênesis, Apocalipse, já vi a Bíblia várias vezes. Você me perdoa, irmão, mas eu vou pregar o que Deus mandou. Eu disse a Jaqueline, eu vou mudar a pregação, vou mudar a palavra. Ela olhou para mim e disse, o pior cego é aquele que não pode ver. Eu estou todo arrepiado se eu não estou pregando aquilo que Deus mandou, que Ele me mate aqui agora. Agora. Eu tenho convicção de ir para onde eu vou mesmo. Mas eu vou pregar a palavra. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu amo os irmãos da velha guarda. Aí o que acontece com isso? Meu Deus, Jacó começa a subir. Abra aí para a minha Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 16. Por favor, lê aí, lê aqui, Cleber, por favor. Gênesis 28, 16 e 17. 28. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Deixa o versículo 17, por favor, aqui. Por favor, varão, deixa aqui na parede para que todo mundo possa ler e eu também. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta aberta dos céus. O povo não sabia para onde estava indo. O povo que estava com Jacó não sabia para onde estava indo, mas Jacó sabia. Por isso era que Jacó disse, esse texto vem antes do versículo do capítulo 35 que nós acabamos de ler aqui. Jacó sabia aonde era Betel, ou melhor, o que era Betel. Jacó sabia de tudo, irmão. E porque Jacó sabia, Gil, Jacó disse: vai ter que todo mundo se santificar, vai ter todo mundo que se purificar, porque nós estamos indo para Betel, e Betel é a casa de Deus. Meu Deus, quando nós vimos para a igreja,
Nós saímos de casa e nós dizemos: nós vamos cultuar a Deus. Pode deixar aí. Nós vamos cultuar ao Senhor. Amém? Alguém diz que vai para outro lugar, a não ser para a casa de Deus, e vai cultuar ao Senhor. Nós dizemos isso. Quando nós saímos da nossa casa, nós dizemos: nós vamos para a casa do Senhor. Nós vamos para Betel. Nós vamos prestar um culto a Deus. Rapidinho aqui, não está no script não, mas vindo você para Betel, a maioria já passou pelo encontro, e sabendo que Betel é a casa de Deus, você mudou as suas vestes? Você se purificou? Eu me purifiquei. Eu mudei as minhas vestes. Jacó, entendendo para onde estava indo, entendendo que Betel era a casa de Deus, Jacó diz ao povo: vamos se purificar. Porque nós, quando saímos de casa e vamos para a casa do Senhor, nós dizemos: nós vamos cultuar, nós vamos prestar um culto a Deus. E parece que o tempo se passou, irmãos, e a gente esqueceu daquilo que nós íamos fazer na igreja. Parece que o tempo passou e a igreja de Cristo na terra perdeu o temor. Que é isso, Mateus? Que é isso? Não. Se a gente sai de casa dizendo que vai cultuar, porque a gente chega na igreja e fica conversando? Por que a gente fica batendo papo na igreja quando nós devemos cultuar, irmão? Passamos 97% do tempo do culto no celular, na internet, no Google, no WhatsApp. Nós estamos em Betel. Betel é casa de Deus. Se eu digo que vou para a igreja e vou cultuar, eu vou prestar o meu culto a Deus, irmão. Aí nós saímos de casa, vimos para a igreja, o culto está comendo no centro e eu estou passeando. Ei, aqui não é shopping não, rapaz. Aqui é Betel. Aqui é casa de Deus. Mas Mateus, você está injuriado com a igreja? Não. Eu não estou injuriado com a igreja, não. Mas eu sei para que Deus me chamou. Essa semana aí tem uns 2 meses, que dia foi a nossa última macrocélula, benção? Eu disse: eu vou chutar o pau da barraca. Dia 1º de quê? Dia 1º de abril, eu disse uns dias antes: eu vou chutar o pau da barraca. Vou voltar para o mundo. Eu disse, irmão. Foi na minha vigília. Eu disse: vou voltar para o mundo. Por quê, Mateus? Não está orando não? Estou. Não está jejuando não? Estou jejuando, mano. Estou. Mas eu disse: eu não aceito viver a vida que estou vivendo. Meu Deus. Metade das pessoas que estão no mundo hoje, claro, nunca esteve por causa de Cristo, mas algum de nós somos influência para que ela estivesse lá, pastor Henrique. Contribuímos com as nossas atitudes. Lá no trabalho mesmo tem uma meia dúzia de irmãos que dizem cristãos. Eu chamei um dia desse lá, eu disse: varão, como é que você fica chamando o outro de corno, varão? E ele me disse assim: é uma brincadeira. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Nós não temos tempo para brincar não. Essa brincadeira aí, irmão, vai levar muita gente para o inferno, vai afastar muita gente de Deus. Eu não aceito a vida que estou levando, porque eu sei que Deus não me chamou para isso. Parece que nós esquecemos que existe céu, que existe inferno, que existe um Deus centrado no trono branco. Meu Deus, eu estou pegando aqui com muito temor, irmão. Aí você pode estar dizendo: Mateus hoje tirou o culto para bater na igreja. Pregador não bate em ninguém, irmão. Só quem tem poder para bater na igreja é Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Se puder, bota aqui, varão, por favor. Pode deixar aí. Mas eu vou dizer o que diz: o Senhor castiga e açoita a quem ama. Açoita no original da palavra, no grego, quer dizer bater, irmão. Só quem tem poder para bater é Deus.
Olha lá. Açoita no original em grego quer dizer bater literalmente. Só quem tem poder para bater é Ele. Eu sou corpo de Cristo também. Eu também sou corpo. Eu também sou noiva. Mas nós precisamos resgatar a raiz, irmão. Meu Deus, aos irmãos da velha guarda que estão aqui. Pastor Esmeralda, pastora Aparecida, minha irmãzinha aqui, entre outros irmãos que eu não estou vendo, mas que estão aqui, me diga. Nessa época eu não estava aqui. Mas quando antes se chegava na igreja, o que era que acontecia? Era, minha avó estava aqui. Mas quando se entrava na igreja, o que fazia? O povo ajoelhava para orar. O povo não conversava. Estou mentindo, apóstolo? Estou mentindo, pastor? É que você também é da velha guarda aí e tal. Mas havia temor. Não estou falando só aqui que você tem que se ajoelhar para orar, não, irmão. Porque você ora de qualquer jeito, amém? Você ora de qualquer jeito. Mas eu estou falando do temor que se havia, da reverência que se havia na casa do Senhor. Hoje nós chegamos na casa do Senhor e parece que nós estamos em qualquer lugar, menos em Betel. Aquela está ali, o esposo. Com internet ou sem internet, internet desligada na igreja. A menos que em alguma situação, essa semana mesmo o Rafa me pediu ali para poder ligar para a Jéssica, eu liguei a internet e dei a ele. Mas eu tenho entendimento disso, irmão. Eu tenho entendimento que eu estou na casa do Senhor. Aí sabe o que o salmista disse em Salmo capítulo 5, versículo 7? Para você entender que eu não estou pregando aqui coisa minha, que eu quero implantar na igreja. Não, eu estou pegando Bíblia. Estou pregando Bíblia. Bota aí, varão, por favor, Salmos capítulo 5, versículo 7. Olha o que o salmista está dizendo. Salmo 5, 7. Pelas riquezas das suas misericórdias, eu entrarei no seu templo e me inclinarei todos os dias. Aí, porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Inclinar aqui está falando de se submeter, de se humilhar, de se render. E se você tem alguma dúvida depois, quando sair do culto, você pesquisa no Google em casa, amém? Olha o que o salmista está dizendo. Por causa de toda a grandeza e benignidade de Deus, eu entrarei no seu templo ou na sua casa em Betel e me renderei e me humilharei diante do Senhor, diante do seu templo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero só frisar aqui, queridos, que eu não estou revoltado com a igreja. Jaqueline está aqui, sabe disso. E meus discípulos que estão por aí sentados sabem disso. Se eu ver eles aqui na igreja com o celular, pega a Madalena na mão do bispo emprestado e a madeira deita. Diga-se de passagem, salvo quando for a emergência, irmão. Amém? Mas vamos lá. Nós precisamos voltar a ter temor de Deus. Precisamos voltar a ter reverência na casa do Senhor. Quer conversar com o seu irmão, com a sua irmã? Converse. Mas ou você dá uma saidinha, ou espera o culto acabar. Ah, mas o culto não começou, irmão. Se você vai conversar alguma coisa relacionada ao reino de Deus, à obra de Deus, agora conversar sobre o que eu vou comer depois do culto, o que eu vou fazer depois que o culto acabar, ou sobre o trabalho, sobre isso, aquilo. Meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos em Betel. E Betel é casa de Deus, irmão. Jacó disse: quão terrível é este lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Mas Mateus, só devo viver isso tudo dentro da igreja? Se eu vivo isso dentro da igreja, certamente eu viverei lá fora. Porque eu só posso pregar o que eu vivo.
A gente precisa fazer isso também lá fora, irmão. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos lá, caminhando aqui. Porque eu não quero me deter nisso aqui. Mas veja bem, nós precisamos entender que nós estamos em Betel. E em Betel muitas coisas podem acontecer. Olha o que Jacó disse no versículo, olha o que Deus disse a Jacó no versículo 10. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Imagina que coisa tremenda. Deus disse a Jacó: o teu nome agora é Jacó, mas em Betel tu não se chamarás mais Jacó. Eu vou te dar o contexto. Jacó sobe como Jacó. Quem deu esse nome a ele? Quem deu esse nome a ele? Amém. E por causa desse nome ele estava sentenciado, amém? Jacó, ladrão, usurpador, mentiroso, traiçoeiro. Aí Deus chega para ele, Cleber, e diz o seguinte: olha, o teu nome é Jacó, mas quando tu chegar em Betel, meu Deus, uns dois que mal entendeu. Deus está dizendo a Jacó: olha, os teus pais te deram o nome de Jacó. Tu saiu de casa como ladrão, tu saiu de casa como usurpador, tu saiu de casa como mentiroso, mas em Betel eu vou mudar o teu nome. Em Betel eu vou mudar a tua história. Em Betel eu vou fazer de você uma nova pessoa. Aí eu cheguei aqui, mano. Eu estava cheirando cocaína, fumando maconha, fumando cigarro, bebendo cachaça. Mas quando eu cheguei em Betel, meu Deus, quando eu cheguei em Betel, ele disse assim: hoje o teu nome não é mais Pete, teu nome agora é Mateus. Meu Deus, está cheio de gente aqui que saiu de lá e veio para cá como isso e como aquilo. Está cheio de ex aqui. Ex-prostituto, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo, mas todo mundo é ex. Agora é especial, Está cheio de ex, todo mundo chegou aqui, era ex alguma coisa, mas quando chegou aqui em Betel, Deus disse assim: eu vou mudar a tua história. Sabe por quê, irmão? Porque não há quem chegue em Betel e não tenha história mudada. Não há quem chegue em Betel e continue a mesma pessoa, só se não quiser ouvir a direção de Deus. Mas se ouvir a direção de Deus, eu disse: oh Deus, eu disse: Senhor, eu estou igual a Jonas, eu vou mudar o texto. Eu vou pregar outra coisa, Jesus. Aí 2 horas da manhã ele falou comigo: tu é Jacó, tu é Jonas. Eu disse a Jacó: sobe a Betel, e ele subiu. Eu te entreguei o texto há uns 2 meses atrás, e aí? Vai pregar ou vai retroceder? Deixa eu ver assim que ele falou. Não, eu estou falando assim para tirar o peso, né, irmão? Estou percebendo uns irmãos com olhar assim que vai me pegar de galera lá fora. Mas Deus é fiel, irmão. Aí chegou em Betel, Deus mudou o nome dele. Ele chega em Betel como Jacó, mas sai de lá como Israel. Por que, Mateus? Porque Betel é a casa de Deus. E eu lhe faço uma pergunta: se Betel é casa de Deus, Deus está na casa ou não? Deus está na casa ou não? É para quem crê. Eu aprendi que o reino espiritual, o negócio é chamado fé. E a apóstola fala muito sobre fé, né? O negócio é fé. Eu não estou vendo ele, mas segundo a Bíblia, ele está dentro de mim. Eu não estou vendo ele, mas diz a Bíblia em Salmos também que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal.
Meu Deus, se for um anjo só, meu irmão, tá uma guerra terrível comendo aqui no centro. Os demônios tentando impedir, se levantar contra, mas os anjos do Senhor estão dizendo: aqui em Betel não. Em Betel não, rapaz. Por quê? A batalha está travada lá fora, mas aqui dentro o Senhor está dizendo assim: eu estou só esperando o templo ficar pronto. Eu vou segurar um pouquinho, mas vamos lá. Então, quando chega em Betel, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Meu Deus, o tempo voou. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Só que tudo isso acontece em Betel. Por que Deus esperou todo esse tempo para mudar a história de Jacó? Ele poderia fazer lá no Val de Jaboque, mas ele esperou chegar em Betel, Isaías, para fazer isso. Porque Betel é a casa de Deus, e Deus está em casa, Deus está na casa. Diga para o seu irmão: Deus está na casa. Amém? É porque é um propósito, Juninho. Me dá aquele manto aí, varão, em nome de Jesus. Aí observe, Deus está na casa. Então Deus espera que Jacó chegue em Betel para mudar a história dele, mudar o nome dele. Porque Deus está dizendo: em Betel eu mudo o seu nome, eu mudo a sua história, porque eu sou Deus de Betel. A casa é minha e na minha casa eu mudo o nome, mudo a história daqueles que quiserem ter a vida e a história mudada. Pergunte a seu irmão: você quer ter a história mudada? Diga a ele: se você quer, você está no lugar propício para isso. Você está em Betel. Aí, vou correr aqui um pouquinho para ganharmos tempo. Mas correndo para frente, só para você entender a importância de Betel. Porque você está falando Betel, Betel, Betel. Betel é a casa de Deus, irmão. Você vai sair daqui hoje entendendo isso, amém? Capítulo 40 de Êxodo, versículo 34. Não precisa ler não. Se o irmão puder botar aí, amém. Se não puder, amém também. Eu vou até ler aqui porque eu deixei anotado. Capítulo 40 de Êxodo, versículo 34. Está escrito assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Veja que coisa tremenda. Deus se importava tanto, rapaz. E Deus me deu hoje isso aqui. Não estava nem no texto, eu não ia nem botar isso aí. Cadê a irmã, a esposa de Fabrício? Eu vejo, você lembra lá da nuvem? A gente vai falar dela um pouquinho. Mas observe que coisa tremenda. Deus se importava tanto, ainda no Velho Testamento e agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. Ele se importa tanto com o templo, que diz a Bíblia, que quando Moisés... Me dá o versículo 33 aí, varão. Capítulo 40, versículo 33. Diz a Bíblia o seguinte no versículo 33, se eu não me engano. Olha lá. Vamos ler só a última parte aqui, ó. Assim Moisés acabou a obra. Agora pula para o versículo 34, por favor. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda. Olha que coisa tremenda. Observe isso aqui. Moisés havia acabado a tenda, que naquele momento ainda não existia o templo, amém? E quando Moisés acaba de erguer a tenda, diz a Bíblia que Deus... Você está entendendo? Por que que, oh, meu Deus, olha que coisa tremenda, rapaz. Quando ele acaba a obra, aí Deus vai lá e... Por que que Deus faz isso? Era Deus dizendo a Moisés: Moisés, você até construiu, mas o dono da casa sou eu. Meu Deus do céu. Moisés tinha acabado de construir a tenda, mas aí a nuvem de glória cobre a tenda. E Deus dizendo a Moisés: Moisés, você até se esforçou, você até contribuiu com a sua campanha, você até contribuiu com o seu serviço, mas o dono da casa diz o Senhor. Mas esse texto, né, para a construção é para você pregar daqui a alguns anos, né, meu Deus?
O Senhor vai ficar a cargo de pregar isso. Mas vamos lá. Era Deus dizendo a Moisés o seguinte: olha, a tenda, o tabernáculo é meu, a casa é minha, portanto eu vou tomar conta. Então a nuvem cobriu a tenda. Não precisa botar não, eu vou te dar já outra para você colocar aí, porque eu estou pregando Bíblia, amém, irmão? Ezequiel capítulo 43, versículo 4 e 5, por favor, coloca aí. Veja que coisa tremenda. Rapaz, você vai entender hoje a importância de Betel, tá aí? Versículo 4 e 5, né? Se eu pedir? Não, peraí que eu vou ver aqui, varão. É 4 e 5 mesmo. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Versículo 5, varão, por favor. Então levou-me o Espírito. Então levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória de quem? A glória de quem? Encheu. De quem é Betel? De quem é o dono da casa? Ele é o dono da casa, mano. A casa é dele. Você está na casa dele. Você veio cultuar a ele. Você veio adorar a ele. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a exaltação. Por que, Mateus? Porque Betel é dele. É tudo dele, para ele, por tudo é dele, irmão. Meu Deus, eu vou te dar só o último texto, varão. E aqui eu vou finalizar minha fala. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Amém? Vamos lá. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória tinha enchido de quem? E os filhos de Israel, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com seu rosto sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Deus é bom e a sua benignidade. De quem é Betel, irmão? De quem é a casa do Senhor? A casa é deles. Aí ele está dizendo: olha, toda vez que alguém construir uma casa. Por que eu peguei esses 3 textos? Os últimos textos que eu falei aqui. Porque todos os 3 textos estavam falando sobre término de construção. E quando o término, a construção ficou pronta, a glória do Senhor, pastora, encheu a casa. Eu não estou falando aqui literalmente do término da construção. Eu estou falando aqui que toda vez que a casa estava pronta, Deus assumia o controle da casa. Por quê, Mateus? Porque a casa... E se a casa é dele, irmão, ele precisa ficar à vontade. Se a casa é dele, Tiago, ele precisa ficar à vontade. Vamos lá, já estou terminando aqui. Precisamos entender isso, irmão, que a igreja é Betel. Eu não falei tudo isso aqui e não fazem tudo aquilo que eu falei aqui uma doutrina. Eu preguei tudo aqui Bíblia. Eu não fugi em nenhum momento da Bíblia. Em nenhum momento eu falei coisa da minha cabeça. Mesmo quando eu falei dos crentes modinhas, é uma verdade. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Você não é cego, né, irmão? Você está vendo. Porém, tudo que preguei aqui, preguei Bíblia. Bíblia. Mas em nenhum momento eu estou pregando isso aqui porque eu estou chateado com ninguém aqui. E Deus é a minha testemunha e também o meu juiz. Não estou. Vocês me conhecem, né, e tal. Um pouco mais de perto. Sabe como eu sou? Eu sou muito zeloso das coisas do Senhor.
Muito zeloso. Mas nós precisamos voltar a ter temor, irmão. A igreja, não só a nossa igreja, a igreja de Jesus na terra, precisa voltar a ter temor de Deus. Do que fala, do que canta, do que prega, do que vive. Porque nós temos um dono. E eu não estou dando indireta aqui para ninguém. Amém? Mas segure a sua parte em nome de Jesus. Mas observe. Eu encerro aqui chamando o pessoal do louvor para me ajudar. Dizendo a você o seguinte: a casa é de Deus, irmão. E sempre que a casa estava pronta, Deus tomava conta do negócio, dizendo: a casa é minha. Quem manda sou eu. Quem reina sou eu. A presença que você sente, você está entendendo? O glória que você dá é para Ele. O aleluia que você dá é para Ele. A adoração que você presta é para Ele. O culto que você cultua é dele. Porque dele, para Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele pois toda a honra, toda a glória e todo louvor. É tudo por Ele, irmão. Por quê? Porque a casa é Betel, Betel é. Fique de pé, por favor. Eu queria dar uma palavrinha só às pessoas que nos visitam. Você está na casa do Senhor.